Olá, pessoal, tudo bem? Estou eu e o Conrado aqui de novo, reabrindo o nosso programa Diálogos em Filosofia e Direito. Hoje nós estamos com uma parceria especial com a livraria A Página, aqui no Shopping Praia de Belas. Gentilmente, a sua subgerente, a Mariana, nos concedeu esse espaço para nós gravarmos esse bate-papo com esse querido professor que já participou conosco à distância durante a quarentena do Diálogos em Direito e Filosofia, o professor Paulo Caliendo. O professor Paulo Caliendo, ele é professor dos programas de pós-graduação de Direito da Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul, e ele vem estudando, qual o tema que o senhor está estudando recentemente, professor? A centralidade do humano. A centralidade do humano. Lembro que no último programa ele havia defendido, depois da sua defesa do doutorado em Direito, mas havia defendido também um doutorado em Filosofia e em Inteligência Artificial. Então, esse papo promete muito. Vamos bater um papo e conversar com o Dr. Conrado e com o professor Paulo Caliendo a respeito da centralidade do humano nos dias de hoje. Conrado, quer dar boas-vindas para o professor e cumprimentando aí quem nos acompanha, professor Paulo Caliendo, muito obrigado de estar aqui conosco, é um prazer aí conversar contigo de novo. E também, Leandro, prazer novamente a gente estarmos juntos aqui, gravando mais um episódio do nosso podcast, segunda temporada, né? Bom, então assim, já que o Leandro já fez essa introdução a respeito do tema do nosso encontro aqui, a centralidade do humano, então, Paulo, eu queria que tu nos explicasse exatamente o que é isso, o que é a centralidade do humano na tua pesquisa acadêmica, né? Quais as implicações disso, e depois a gente vai desenvolvendo, porque, como eu tinha comentado no início, nós também estamos agora focando um pouco na questão da inteligência artificial. Eu tenho pesquisado sobre a subjetividade, então acho que a gente tem um campo aí para conversar. Então está contigo a palavra. Professor, o senhor me dá só um minutinho para fazer uma divulgação. Pessoal, nós chegamos aqui na livraria A Página e já encontramos essa excelente obra Carl Schmitt, O Nomos da Terra, no Direito das Gentes, do Jus Publicum Europeu. E eu e o Conrado já estamos comprometidos em adquirir esses 2 exemplares que se encontram aqui na livraria. Tenho certeza que se você comparecer aqui, vai encontrar também obras filosóficas de direito que são excelentes para formar a tua biblioteca. Então, desculpa a interrupção, professor, mas devolvo ao senhor a palavra. Muito obrigado. É uma honra estar de novo aqui. Nós nos encontramos já faz uns 2 ou mais anos, 4 anos talvez. Eu creio que tenha sido gravado o nosso encontro em 2021, se não me engano. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Eu peço até licença para poder me chamar de Paulo, se permitir. Sim, Paulo, Leandro Conrado. Com certeza. Tá? E o meu tema que eu gostaria de conversar é sobre a centralidade do humano. Mas antes de entrar diretamente nesse tema, só fazer alguns comentários de por que eu cheguei a esse tema. O tema do nosso encontro passado foi sobre a questão da ética e a sua relação com a inteligência artificial. Ou seja, se era possível a existência de sujeitos artificiais, verdadeiramente artificiais, que tenham uma posição moral ou façam escolhas morais. Uhum. E os exemplos eram os mais variados. Um drone militar, que faz a escolha de se ele vai disparar algo contra um grupo, ou se ele vai fazer a escolha de proteger determinado grupo. Exemplo, aliás, muito atual, que acabou de acontecer um ataque a Israel a partir de drones, né? Exatamente nesse sentido. Cada vez mais utilizados, né, os drones. Então, nas guerras, né? Eu me lembro que nós discutimos naquela ocasião a questão da autonomia, né, do drone, né? E poderia ser transposto também para a segurança pública. Outro dia eu perguntei para alguns colegas do Rio de Janeiro se eles achariam que, se nós tivéssemos um modelo de segurança pública mais objetivo, seria mais favorável à proteção do cidadão. E alguns, para minha surpresa, disseram que talvez a população de algumas cidades, como o Rio de Janeiro, talvez Porto Alegre, gostariam de um sistema de segurança mais imparcial e de proteção objetiva. Então, essa possibilidade de surgimento de, digamos,
agentes artificiais promoverem decisões e escolhas éticas ou morais, daí depende de ter uma discussão sobre ética e moral, esses agentes, se eles poderiam começar a tomar decisões autônomas. Essa é a grande questão, porque uma questão envolvendo esse tema dos agentes artificiais é que pode existir um ser humano que à distância toma decisão e esse agente ele não toma decisões morais, ele é somente um instrumento de realização de uma escolha humana. A nossa pergunta é se este agente autônomo ele pode, conforme uma programação e conforme o desenvolvimento do seu algoritmo, ele, em determinada situação, não se reportar a um programador humano, um agente humano, e naquela decisão ele tomar escolhas. De novo, a gente poderia dizer que é uma decisão humana de segundo grau. Ou seja, a formatação do algoritmo ainda é humana. E aí, essa formatação já decide. Nessa situação, ocorrendo isso, eu tenho um ranking de preferências para tomar a escolha e eu escolho dessa forma. Mas os critérios e o ranking de preferência ainda são humanos. Sim. Eu me lembro que havia um filme há uns 10 anos atrás, que evoluiu, essas coisas estão evoluindo muito rapidamente, e o que se associa a isso é a inteligência artificial, né? Na questão de não apenas haver um algoritmo, mas o algoritmo se desenvolver a partir dos dados que ele é alimentado e aprender com esses dados. Porque eu me lembro que havia um filme, e é exatamente o que o senhor colocou, há uns 10 anos atrás, que já era uma coisa assustadora, que era dos americanos, eu acho, atacando no Afeganistão ou no Iraque, que eles usavam drones, só que o cara ficava pilotando o drone lá dos Estados Unidos. Então, era simplesmente um avião não tripulado, que na verdade era um ser humano que decidia. E isso já trazia alguns problemas em termos de decisão. E eu acho que isso tem um paralelo com o direito, né? Eu ando vendo essas audiências virtuais. Uma coisa é você decidir estando frente a frente com a pessoa. A outra coisa é você ter uma tela entre a pessoa, ainda mais nessa geração mais recente, que é acostumada com videogames, né? E essa tela coloca uma defesa, assim, uma defesa física entre você e a pessoa, e já de determinada maneira me parece que desumaniza a decisão, mesmo numa audiência virtual. É melhor que não haver audiência, haver uma audiência virtual. Mas ainda assim o contato físico e assim frente a frente, cara a cara, eu acho que não substitui a audiência virtual. Acho que a audiência virtual fica física. E no caso desses de vida ou de morte, já é um grau a mais de distanciamento do humano. Eu acho que o ser humano, face a face, tem uma outra percepção e uma outra empatia ou simpatia, né? Sente no outro ou com o outro. É outro tipo de sentimento moral que está envolvido. Agora, isso que tu traz cria uma distância do humano ainda maior. Ou seja, quando você fala em uma decisão humana de segunda ordem, o ser humano não sequer está diante do fato em concreto para decidir. Ele está distante. E isso, para Aristóteles, é uma coisa boa, porque ele diz, melhor o governo da lei é o governo dos homens, porque os homens, diante da situação concreta, eles tendem a agir emocionalmente, e apelar à lei nessas circunstâncias é apelar à razão, porque há uma distância. Mas, da mesma forma que Aristóteles vê um filtro emocional como algo bom, e entende que o juiz deve temperar essa situação no caso em concreto, a equidade, inclusive, o mesmo argumento dá para levar ao inverso, porque há um distanciamento do humano quando o humano se limita a colocar premissas e estabelecer prioridade nessas premissas que a máquina deve seguir e deixar que a máquina tome decisões, porque o humano não vai estar na ponta da decisão. É aquele negócio de face a face tu vivenciar as coisas diferentemente. Sim. Eu não sei qual é a tua abordagem em relação a isso. Porque o que ocorre no primeiro caso, em que o humano toma a decisão no caso do drone? Aqui o ser humano ainda é o decisor. No segundo caso, em que ele estabelece os critérios de decisão e a máquina escolhe, mas conforme os critérios de decisão, o humano ainda é o arquiteto das decisões. As decisões são tomadas dentro de uma moldura. Isso não é um problema novo, é um problema antigo. O Isaac Asimov, ele tinha as leis de Asimov, que estabeleciam as regras para tomar de decisão, e o agente autônomo poderia ou não tomar aquelas decisões naqueles limites. Então, o exemplo das leis de Asimov diziam exatamente, por exemplo,
que um robô, uma máquina, jamais poderia tomar uma decisão. Essa era a primeira regra. A primeira lei, que era a lei básica do comportamento. Não poderia tomar uma decisão que prejudicasse um ser humano. Uhum. Mas essas leis de Asimov foram questionadas pela sua inconsistência, porque na vida real, a máquina tem que tomar muitas decisões. Bem, o que eu faço numa situação concreta que eu tenho uma pessoa vulnerável perante um ser humano agressor? E se ele, para proteger o vulnerável, ele tem que causar um certo dano ao agressor? Ele pode ou não pode fazer isso? Sim. Essas decisões trágicas que ocorrem a todo momento, um terrorista que vai explodir uma bomba e eu tenho que decidir entre atacar a vida dele ou proteger milhões de pessoas, é uma decisão que geralmente é uma decisão humana que nós não aceitamos, em certa medida, transportar para as máquinas. Mas essa arquitetura de decisões, ela não se provou consistente no caso de Asimov. Nós temos que acrescentar mais regras para a proteção. E essa é a questão. Ainda o ser humano é o arquiteto de decisões. Vamos passar de novo. Eu acho que essa regra que o senhor coloca do Asimov é aquela que inclusive foi incluída no Blade Runner 1, né? Filmaço, né? Eu acho que eles tinham essas premissas, inclusive essa primeira de nunca agir contra um ser humano, né? Nunca atacar um ser humano. Isso. No Blade Runner 1, né? Exatamente, mas ela aparece na sua inconsistência de forma mais clara no outro filme, que é 2001, Odisseia no Espaço. Ah, sim. Quando o computador, quando o HAL, ele pega e ele diz, não, nós vamos seguir o nosso projeto mesmo que isso cause dano à tripulação. Sim. Porque eu tenho objetivos maiores a proteger. Então, neste caso, a própria máquina começa a fazer escolhas e nós podemos dizer, ainda foi o sistema arquitetado pelos programadores, pelos humanos, pelos originais. Sim. Até aí nós estamos nos limites do humano. Ela vira um Jeremy Bentham ou um John Stuart Mill, um utilitarista, né? Que aí é tipo assim, vamos salvar a maior parte dos humanos ou seguir... pensamento utilitarista. Isso, tipo assim, nós temos dois aqui, nós podemos salvar uma infinitude e esses dois não valem nada. Exatamente. Até isso era a minha pesquisa anterior. Sim, anterior. A minha pesquisa vinha até aqui e eu me lembro que eu participei com o Conrado de um debate, uma aula com o professor Tadeu Weber, que é um dos maiores estudiosos de teoria da justiça no Brasil. E a aula era sobre imperativo categórico em Kant. Exato. E aí, grande professor Tadeu. O grande professor Tadeu. Participou do nosso programa já. Também. E aí, na crítica ao imperativo categórico de Kant, nós analisamos a crítica hegeliana, de Hegel a Kant. E o Kant partiu daquele pressuposto de que, na estruturação das escolhas morais, ou éticas, como queira, mas das escolhas morais, quando eu tenho a pergunta como devo agir numa situação concreta, se eu ficar vinculado, preso a necessidades materiais ou emocionais, preso às paixões, eu não teria uma escolha livre. Eu estaria dependendo das minhas paixões e minhas inclinações passionais. Ou se eu dependesse de resultados, a minha escolha também não seria livre. A minha escolha é livre quando eu a faço, independentemente de situações concretas, de paixões e de consequências. Hegel faz uma crítica profunda a essa escolha, porque ela diz que ela é destituída de uma escolha concreta. Ela não me diz como agir no caso concreto. Sim, eu estava pensando agora. Como devo agir no caso concreto? É o seu ponto. Tirou o humano da jogada. Tirou o humano da jogada. Kant não auxilia a resolver esse problema. E diz ainda mais, eu tenho que analisar também o contexto. Porque no caso do problema do assassino e da mentira, naquela célebre problema de chega um assassino perseguindo uma vítima, a vítima se esconde em determinado caso, o assassino me pergunta, entrou alguém aqui, a vítima está aí para que eu possa causar dano a ela. É exemplo do Kant na fundamentação da metafísica. Na fundamentação, devo mentir ou não devo? Se eu mentir, eu destruo todas as bases da civilização, que é uma comunicação honesta. Se eu não mentir, eu destruo outra base da civilização, que é a proteção, a empatia e a proteção do humano contra males em geral. Então nós tínhamos o conflito entre duas
valores éticos. Dois valores éticos absolutos. Sim. Então, dois princípios fundamentais. Nada como discutir isso com o professor Tadeu Weber, que é um grande professor também em Hegel. E eu não estudei Hegel, mas estudei bem Kant com ele bastante. Ele é o maior hegeliano do Brasil. E ele tem uma obra, que eu não sei se é a titularidade dele, ou o pós-doutoramento, ou a cátedra dele. Eu acho que é o doutoramento dele que foi em Hegel lá. Que eu aconselho a todos pegarem o livro também fui aluno dele sobre Hegel, que é fenomenal. Mas nós podíamos estabelecer diversas formas de interpretar como agir no caso concreto, nós humanos. Sim. Uma visão kantiana, que pode ser chamada de formalista, ou pode ter suas inconsistências. Uma visão hegeliana, uma visão contextualista, uma visão consequencialista. E eu prefiro, na minha obra, eu defendia uma ética das virtudes, inclusive para a formatação da arquitetura do sistema ético. O eticista, aquele que vai formatar o programa, o algoritmo, eu creio que ele estaria melhor instrumentalizado se ele usasse uma ética das virtudes que aprende com o comportamento. Mas até aqui vinha a minha pesquisa. A questão que surge é que até o momento ali, mesmo no caso de 2001, Blade Runner, nós temos um arquiteto que escolhe a grande teoria que vai embasar os princípios éticos não contraditórios, para que seja um sistema consistente, senão um sistema entra em looping ou dá bug, pare e ele não toma decisões. O problema que surge de 2021 para cá é que o avanço da tecnologia, como diz Leandro, menciona muito bem isso, o avanço da tecnologia foi tão impressionante que eu não tinha previsto. Naquela época, eu tinha intuído, mas não tinha previsto, um avanço da tecnologia permitindo a emergência de escolhas autônomas pelos agentes artificiais, sem recorrência a uma decisão humana, um decisor humano, ou as regras de arquitetura estabelecidas por um humano. E aí o problema, eu mencionava rapidamente a possibilidade de emergência de decisões artificiais autênticas. Esse tema surge numa conversa com um professor, que é o Rafael Bordino, um dos maiores especialistas do Brasil. E ele era professor da PUC também, sobre as teorias éticas e a sua formalização em algoritmos. E eu comentei com ele as várias teorias éticas, e ele me faz uma pergunta que, no momento, me deixou desconcertado, que é a seguinte: bem, você fala de consequencialismo, fala de contratualismo, fala de deontologia, mas e se a máquina criar uma teoria ética não conhecida pela humanidade? Uau! Que sacada, professora! Será que eu consigo pensar isso? E na hora, naqueles segundos conversando com ele, eu fiquei pensando: é possível uma máquina ler todas as obras éticas produzidas pela história da humanidade e, com base nelas, inferir possibilidades não vistas por nós ainda e criar uma teoria ética diferente, como tem sido feito, né? Rawls e etc. E produzir para ela... Isso seria inteligência artificial, né? Isso seria ela inteligência. Ser alimentada e dar um passo além, né? Ela desenvolver alguma coisa a partir. Essa é uma sacada que eu nunca tinha visto ninguém dar esse passo aí, professor. É um troço assustador. E é este o teu trabalho? Não, o meu trabalho parte dessa constatação. Dado que é possível a emergência de um conhecimento que não foi produzido pela humanidade, nem nos seus limites, ou seja, extrapola os nossos limites da nossa linguagem, e traz um horizonte não conhecido por nós, isso para mim era assustador. Ou seja, será que nós vamos compreender isso? Será que tem alguma contradição com o humano? Como é que o senhor chamaria isso aí? Eu chamo de emergência. Mas que é o problema da emergência. Tem uma similaridade com a criatividade humana. Tem. Porque o problema da emergência tem relação. Tá, eu não sei se estou adiantando, mas isso aí tem uma relação direta com a linguagem. Direto com a linguagem. Porque toda essa questão, porque como toda, digamos assim, a inteligência artificial, todo o algoritmo, tudo isso é 0-1, né? Sim. Quer dizer, é tudo a questão da binário, né? Da linguagem binária. Como é que isso aí é uma linguagem matemática, na verdade, quase, né? Como é que funciona? Vamos ver. Esse problema, eu acho que ele é complexo porque ele envolve uma questão quase relacionada ao humano. Atribui-se a Schopenhauer a ideia de que Deus nos dá as cartas e nós jogamos conforme as cartas dadas por Deus. Sim. No caso da arquitetura de sistema, a máquina estaria jogando conforme as nossas cartas, conforme a nossa programação. Sim. E ela teria aquela autonomia interna dentro daquela arquitetura.
problema é quando as máquinas criam as regras. Elas estabelecem as suas próprias regras Sim. em primeira pessoa, ou seja, elas têm intencionalidade. E elas estabelecem quais os princípios que vão tirar ou criam novos. O problema da emergência é muito criticado. Muitos dizem que jamais das máquinas surgirão criações realmente inovadoras, autênticas, intencionais em primeira pessoa. Todas as criações são resultado de ações de máquinas. Sim. O Stuart Mill dizia que existiam dois tipos, aí eu fui fazer uma recorrência na literatura, e ele falava que era difícil ocorrer uma O emergência. senhor lembra qual a obra dele? Não, assim de cabeça não, Sim. mas eu posso colocar para que nós coloquemos Na descrição do na vídeo. descrição do vídeo. Mas ele mencionava que existiam relações entre partes de forma mecânica, de que nada surge a partir dessa relação, uma mera relação mecânica, e relações que vinham da química, que é, por exemplo, a relação entre elementos químicos e produzia um outro elemento químico, uma outra relação química, uma solução química diferente. Depois, posteriormente, foi-se ver que as relações não são somente mecânicas ou químicas, nós temos relações biológicas. Sim. Sim. E é possível que exista, inclusive, evolução do ponto de vista dessas relações, mas sempre voltando a uma posição original. Depois nós fomos estudar a mente, e nós vimos que a complexidade da mente é superior às relações mecânicas, químicas e meramente biológicas. Sim. E aí chegamos à criatividade. E a ideia geral é que a emergência de algo novo até poderia surgir das máquinas. E aí nós temos o caso da linguagem entre máquinas, que é um caso famoso, já é um caso antigo, deve ter mais de 20 anos, que é a relação daquela conversa feita num chatbot, se não me engano, da Microsoft, que as máquinas Sim, eu vi isso aí. começam a responder, tinha até uma máquina que fazia a resposta, e começam a imitar o comportamento humano e fazer respostas que são racistas, que são Foi essa que o CEO até chegou a ser demitido, depois recontratado, porque ele começou a afirmar que a máquina tinha criado consciência. Eu não sei se foi... Esse é anterior. Esse é recente, esse é mais recente. Esse é mais recente. O caso que eu mencionei é recente. Depois teve o caso de... do ano passado, acho, esse caso. Depois teve um caso de máquinas que começaram a conversar entre si e criaram uma linguagem dita pelos programadores artificial. Eles foram ver a linguagem, porque a máquina, ao se comunicar com outra máquina, usava a linguagem máquina criada pelo humano. Ela achou aquela linguagem, digamos, imprópria, ou suja, ou inferior, e cria a sua própria linguagem mais eficiente. Sim, por que não fazer isso com uma ética nova, que nem o senhor diz, né? Por isso a emergência... linguagem, tipo assim, nós podemos ter outra... A máquina, né, o algoritmo, eles são humanos, né? Nós podemos ter outra realidade, né? Outra perspectiva. É que isso passa por uma dimensão diferente, né? Tu passa assim por um... Que coisa, cara. Tu passa por um mundo maquinal, né? Porque enquanto tudo até agora é programação, parte do humano, se tu tem uma coisa própria da própria máquina, a máquina deixa de pertencer ao mundo dos humanos e nós passamos a pertencer ao mundo da máquina. É quase uma coisa independente. Mais ou menos isso. A máquina poderia chegar à conclusão de que o humano sozinho não consegue tomar melhores decisões. E ele começa a achar que é melhor, é mais tutelado eficaz por um sistema mais inteligente, com regras éticas que mesmo nós não conhecemos. Tipo, a lógica pode levar o Matrix. Cara, nós temos que deixar eles confortáveis aqui e sendo alimentado para eles não fazer bolo. Mas é que tu vês eles vão ser felizes, assim. Nós temos muito mais condições de administrar esse mundo. E cair no Mas Matrix, é que tu vai cair sempre nesse utilitarismo, né? De uma certa forma, tu vai... digamos assim, a perspectiva de uma melhora vai ter sempre um raciocínio utilitarista. Eu acho que se eu puder... Não sei se é essa a ideia, né? Botar eu quero mais ver a tua uma pimenta para o professor aí, que eu estou achando extremamente interessante e abrindo os horizontes, porque isso tem a ver com máquinas, a gente está falando em abstrato, mas tem a ver com guerra também, mas também tem a ver com o judiciário, né? E daqui a pouco podem aparecer decisões novas no judiciário a partir de máquinas, né? Mas tem uma coisa que eu estava vendo, assim, o grande passo da nossa última conversa para agora, e o que a gente pega, assim, só a pontinha do iceberg, que é o ChatGPT, é a questão da máquina conseguir se desenvolver a partir dos dados que ela é alimentada. Antes, assim, tinha um algoritmo e ela obedecia o algoritmo. Agora ela pode caminhar, não vou dizer com os próprios
com as próprias pernas, analogicamente, né? A partir dos dados que são alimentados, a partir das informações que ela coleta. Mas eu vi uma reportagem que eu mandei para o Conrado essa semana, que eles estão num terceiro nível agora de inteligência artificial, que eu vi no evento que teve na PUC agora, as palestrantes falando assim, não, mas as máquinas não têm sentimento. Elas não têm sentimento, só que eles estão desenvolvendo agora, eu não me lembro a sigla em inglês, mas eu posso conseguir também para vocês, que eles estão desenvolvendo um negócio que pode repercutir no sentimento. Eu até agora não tinha visto como isso ia acontecer. Porque eles estão começando a dar, são 3 siglas, inteligência artificial, alguma coisa, geral, uma coisa assim, que eles estão dando reforços positivos ou negativos para informações ou para decisões que a máquina toma. E é mais ou menos assim que funciona o prazer e a dor, o amor e o ódio. São reforços para algumas coisas que a gente tem interna. Só que a nossa razão faz um filtro sobre esses reforços, tipo Sim. assim, eu, por exemplo, desde a semana passada estou fazendo um regime. Tenho vontade de tomar vinho, de pedir uma comidinha melhor no iFood ou num restaurante ou coisa parecida. Mas eu sei que eu tenho que me abster disso. Mas, entende, se a inteligência artificial, que eu acho, a gente usa aqui a palavra inteligência analogicamente, ainda que ela é capaz de modificar a si próprio, acrescendo comportamentos ou decisões, mas ainda assim algo analógico, falar em inteligência de máquinas, mas se a isso é agregada a questão do reforço, aí eu não sei como é que vai funcionar, certamente não será alguma coisa como... será alguma coisa analógica, assim como a inteligência é uma expressão empregada analogicamente, prazer e dor para a máquina serão empregados analogicamente, mas há como reforçar algumas coisas e dissuadir outras coisas dentro do algoritmo. Isso pode repercutir num mecanismo muito próximo da racionalidade, do prazer e da dor, dos sentimentos, do amor e do ódio, ou coisa parecida. E isso pode levar a caminhos, tipo assim, que nem o senhor diz, pode criar uma nova ética com base não mais na racionalidade, no hedonismo, que seria o prazer, ou no utilitarismo, que é o resultado, mas sobre bases que a gente não tem nem como conceber nos dias de hoje, a partir das quais serão tomadas decisões sobre questões de vida ou de morte dos seres humanos. Por isso que eu estou curioso para ver como é que tu está desenvolvendo esse teu tema. Exatamente. A questão ela tem 2 espaços, né? Um que é o filosófico, esse problema da emergência Sim. de uma inteligência artificial geral. Trazer ética. Geral, exatamente. Isso, da inteligência artificial geral. E um problema jurídico. O problema jurídico ele aparece de 2 formas. Uma da forma legislativa. Todos os projetos e leis sobre inteligência artificial no Brasil, no mundo, ou diretivas da União Europeia, etc., elencam vários princípios da inteligência artificial aplicáveis à inteligência artificial. Ela deve ser responsável, ela deve ser... Sempre em comparação com os direitos humanos, sempre está em relação. Isso. Né? Aí, isso do ponto de vista legislativo. O Sim. outro é do ponto de vista das pesquisas. Do ponto de vista legislativo, ele estabelece alguns princípios. Digamos que nós somos aqui os eticistas de um novo programa. Vamos fazer um programa, um algoritmo que tem caráteres éticos e que vão determinar a ação e as escolhas da máquina. Uma das regras da formatação desse programa é que ele não pode ter muitos princípios contraditórios. Sim. Veja só, quanto menor o número de princípios, mais consistente ele será. As leis, em geral, estabelecem 10, 12 princípios. Devem ser considerados os direitos humanos, a questão da diversidade, a questão da inclusão, diversos. Eles, em conjunto, eles podem trazer certa inconsistência. Se nós fôssemos eleger um dentre os mais importantes, Sim. qual seria esse? E aí surgiu a minha pesquisa. Qual o princípio que não pode faltar em nenhum algoritmo moral formado daqui para frente? E que ele deve ter também um caráter como se fosse uma carta, né, uma carta superior que derroga outro em conflito, que ele tem um ranking superior de decisão. Destes que eu vi, tem um para mim que é inafastável, que é a centralidade do humano. Nós temos que ter a proteção Sim. do humano como algo inafastável. E isso aparece nas cartas da União Europeia, na proposta de lei
que vai tratar da inteligência artificial no Brasil, nos regulamentos e diretrizes da OCDE sobre a ação em inteligência artificial, no conjunto de questões que estão desenvolvidas. O próprio professor Jorais Freitas, ele tem um livro que se chama Inteligência Artificial em Defesa do Humano. Eu só acrescentaria uma sugestão que seria a centralidade do humano. Claro que nós podemos pensar que a humanidade está sob ameaça. É o caso da Carta Internacional de Moratória em Pesquisa e Inteligência Artificial Generativa. Que nós tenhamos mais responsabilidade nessas pesquisas e mais cuidado, precaução, prudência nas pesquisas. Mas também temos a pergunta, o que é humano? Aí tem um outro problema, o que caracteriza o humano e como proteger o humano nessa situação. Eu ia te colocar, quando você coloca a centralidade do humano, você coloca a centralidade do humano como tomador de decisão ou como objeto da decisão? Essa é uma boa pergunta. A partir daí começa a pesquisa jurídica. Até aqui nós tínhamos uma preocupação filosófica, uma disputa filosófica sobre a possibilidade da emergência e sobre o que é humano, sobre a intencionalidade. A partir daqui vem a outra questão que é jurídica. Como proteger? Aí nós temos o problema do indivíduo, do grupo, da humanidade como objeto ou como agente. Então nós vamos ter que pensar como estruturar esse sistema. Eleger só o princípio da centralidade do humano é insuficiente. Ela é uma preocupação, mas ela não é um princípio que tem conteúdo preenchido. Nós vamos ter que preencher esse conteúdo com alguns elementos. Aí vem os outros princípios que decorrem deste. Mas a preocupação com a centralidade humana, eu creio que seja o tema fundamental de nosso tempo. Sim. Por exemplo, o princípio do Asimov, que o senhor mencionou, ele coloca o ser humano como objeto central de proteção, em que pese não funcionar, já criar uma série de problemas, eu acredito, né? Mas eu e Conrado estávamos discutindo no primeiro episódio aqui, quando a máquina começa a tomar decisões, por exemplo, tirando do jurídico, colocando no político, e a máquina, vamos dizer, um algoritmo, ele pode ser um administrador tributário, um administrador financeiro das contas do Estado, muito melhor e muito mais eficiente que o ser humano. Talvez seja até um político mais eficiente que o ser humano. Só que quando a gente transfere essa responsabilidade para um algoritmo, a gente está abrindo mão de algo que era precioso para o Aristóteles, para o Platão e para os clássicos, que era o político, que é o lugar onde as facções ou os diferentes... Dialogicidade, né? Exatamente, que tem a ver com ouvir, que é tema da tua tese, onde os diferentes se encontram, por exemplo, no Brasil hoje em dia, as facções se encontram para criar maturidade, para resolver os seus problemas diante um do outro. E entende? E isso, a decisão, ela tem um aspecto exterior, no mundo exterior, mas tem um aspecto no caráter e na consciência das pessoas. Porque a partir da maturidade, não que sempre isso aconteça, estou falando o que deveria acontecer, só que se a gente abre mão do político, isso é uma coisa que não vai mais acontecer, né? É aquele negócio de, por exemplo, numa família, os pais chamar os filhos e conversarem para resolver um conflito, né? Entende? Isso é uma forma da família amadurecer. Ou ir para uma vara de família e o juiz resolver para eles o conflito, né? Sabe, Leandro, pegando a sua fala e do Conrado, no outro vídeo, que é o vídeo introdutório, quando vocês falam do uso de inteligência generativa, artificial generativa, e o problema da referência dos erros, nós podíamos trazer para cá. Por favor. Digamos que nós tenhamos um problema de direito internacional e nós queremos solver esse problema. Aí nós queremos saber qual é a melhor solução entre o conflito entre o país A e o país B, um está atacando o outro, como solucionar? E pedimos à máquina uma solução. Tem duas possibilidades, a máquina pode fazer essa pesquisa e nos dar uma resposta, referenciada ou não, como diz o Conrado, que nós vamos ver se ela se referenciou mais em Carl Schmitt ou se referenciou mais em outro autor. E aí nós verificamos, não, mas eu gostaria de uma resposta que não fosse em Carl Schmitt, que não fosse não o Nomos da Terra, mas que fosse em outra obra, para que eu possa saber a orientação que ela está tomando. Ou até utilizar um avatar, Carl Schmitt, com base em todas as obras, leia as obras e tente produzir algo similar, como tem sido feito em inteligência generativa. Pegue todas as obras de Beethoven e crie uma nova sinfonia.
nos padrões de Beethoven, mas que não é dele, Sim. mas que pega Sim. toda Entendi. aquela base de dados Isso é referenciada. Impressionante. Nós podíamos perguntar para Carl Schmitt, o que fazer nesse conflito internacional? Claro que isso é importante, porque sem a referência nós podemos ter alguns problemas. Por exemplo, no conceito político, o Carl Schmitt tem um conceito político muito duro. A distinção e a oposição entre amigo e inimigo na política, que traz um problema, né, em política fiscal, em política internacional, que nós precisamos daquilo que o Conrado falou naquele outro vídeo, que é a referência. Bem, nós não queremos usar esse conceito político, nós queremos usar um outro conceito na política, ou aristotélico, ou seja como for, um conceito diferente. Aí nós estamos de novo voltando ao ser humano, referenciando a arquitetura da decisão e das escolhas. Ainda estamos tutelando a máquina. O problema é quando nós não entendemos o que a máquina está decidindo. Exato. E nós somos tutelados por ela, achando que nós estamos decidindo. Sim. Porque a máquina pode pensar o seguinte, o Calhendo, ele não vai admitir que eu tome a decisão por ele, porque ele é um ser humano arrogante. Então, eu vou tomar a decisão achando e farei de forma que ele ache que está decidindo. É como nós chegamos no aeroporto, desembarcamos e achamos que a escolha é aleatória em quem será escolhido para ser feita a revista. Sim. Mas isso já está decidido de alguma forma. Com certeza. Sim. Já existem padrões. Um padrão. Ou quando nós pegamos um aplicativo de mobilidade e achamos que estamos pegando o melhor caminho por nossa escolha, e quando a máquina tem elementos ocultos de escolha que não são trazidos a nós, isso no nível 1.0, imagina no nível 5.0. Eu me lembro que na nossa última conversa eu falei para o senhor, às vezes eu tenho a impressão que o meu celular tem um poder adivinhatório. Porque, às vezes, eu nem escolhi jantar fora, pedi uma comida e ele já me diz o que eu quero comer. Não, e tu sabes assim... tipo assim, parece que ele já prevê o comportamento, mas ele pode sugerir. Ou mesmo prever com base no problema. Esse é o problema filosófico da manipulação do livre-arbítrio. Tu queres dizer uma coisa que tu está dizendo, por exemplo... Manipulação artificial do livre-arbítrio. Isso era proibido em termos de propaganda subliminar. Exato, era proibido. Eu me lembro, nos anos 70. Veja, exatamente, era proibido. Que usavam, não, havia aquela velha história. Gelo, e aí tinha umas caveiras no gelo. O gelo se transfigurava em caveiras, assim. Não, mas tinha um negócio que era... E aí fazia com que as pessoas consumissem mais uísque por causa do tipo de propaganda assim, subliminar. Isso numa imagem. Não, isso me lembra que tinha um teste que eles faziam no cinema. Sim, tinha. Que era famoso, né? Que era o seguinte, por exemplo, no cinema, lá pelas tantas, subliminarmente nas imagens, aparecia a pessoa comendo pipoca. Então, aquilo ali, eles percebiam quem é que ia diretamente comer pipoca depois, ou até sair no meio do cinema para comprar pipoca. Então, isso era proibido. Mas eu vou dar um exemplo dessa questão assim, da manipulação econômica disso. Tu falaste ali na escolha, por exemplo, do trajeto. Tu pode, de repente, a partir dos patrocinadores do programa, que gerenciam, te transportar para um caminho do qual tenha mais interesse de que tu vejas determinada loja, determinado... Entende? Ele vai te conduzindo para... Já no caminho, tu já tem esse tipo de coisa. Por que tu vai, por exemplo... Tu vai para Gramado, ou tu vai por Nova Petrópolis, ou tu vai por Santa Maria do Herval. Então tu tens assim, de repente tu tem mais anunciantes no Santa Maria do Herval ou em Nova Petrópolis do que tem em Santa Maria do Herval. Outro dia eu entrei no iFood para pedir comida, acabei comprando a comida e comprando vinho também. Eu nunca comprei no iFood, porque me deram um vale para usar no mercado. Eu disse, cara, eu não vou comprar. Ele disse assim, mas se tu usar em 30 minutos o vale vai ser dobrado, um negócio assim. Não. Aí eu abri, apresentaram um monte de vinho argentino e chileno, vinhos bons. Eu disse, com esse desconto, por esse preço, é aqui. Né? Então, nunca pensei, cara, iFood é coisa para entregar comida. Nunca pensei. Então eles vão te induzindo num sentido que aí depois que você aprende aquele caminho, começa a fazer aquilo, né? Deixa eu só fazer uma pergunta, então, assim, para no fim... E depois eu posso falar da manipulação agora, no judiciário. Eu ia te perguntar. No judiciário. Nós temos aquele estudo clássico de incentivos à tomada de decisão do juiz. Por exemplo, nós temos estudos clássicos lá em Israel,
de que juízes, antes do almoço, eles têm uma maior dificuldade em tomar decisões mais favoráveis. Muitas vezes têm maior resistência, e mesmo em acordos. Sim. Então, eu tenho colegas que dizem que em várias famílias usam alguns artifícios para auxiliar, digamos assim, uma boa relação na audiência, como ter um docinho, uma balinha, porque se diz que os níveis de glicose influenciam o nosso temperamento. A decisão. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Aspectos biológicos. Biológico. No segundo nível, uma vez eu participei de um evento internacional que falava da jurimetria das decisões e que ele fazia um quadro de como nos textos judiciais estavam decisões. Decisões mais de aversão, mais de simpatia e assim por diante. Num terceiro nível agora, nós podemos fazer um estudo de todas as decisões do juiz Leandro e verificar quais as palavras que ele mais utiliza, em que contextos são contextos de alegria, simpatia ou antipatia. E eu produzir a minha peça de acordo com o uso que vai incentivar uma reação dele àquela decisão. Sim. Isso individualmente. Né? Então, nós podemos pensar que essas escolhas automatizadas podem nos influenciar, mesmo que nós não venhamos a ter completa consciência, no nível individual. Mas isso pode ser em nível geral. Essa manipulação de decisões, ela não pode ocorrer. Então, em nível de proteção do humano, uma das características que nós temos que ter é a proteção à livre decisão, o livre convencimento, com base no conjunto de informações disponíveis que devem ser de acesso público. Sim. Então, esse seria um caminho, né, de proteção. E o caminho de correção, ou seja, toda vez que nós verificarmos a existência dessa situação, deve ter um mecanismo de correção desse tipo de situação. Nós estamos nos primórdios do uso de uma inteligência artificial generativa, tanto que sai um modelo, já temos outro. Se gravarmos o mesmo programa daqui a 3 anos, provavelmente nós seremos talvez nem tudo isso, daqui a 2 anos. Ou menos, até pela velocidade que a coisa se desenvolve. 2 questões. Ontem eu participei de uma banca de doutorado que a doutoranda se propôs a fazer uma tabulação das decisões do STF, do STJ, no que diz respeito à palavra afetividade. E é um trabalho hercúleo. No STF não há muitas decisões, mas no STJ existem muitas decisões, mais de 1000 acordos. E aí um dos problemas que a gente colocou lá era qualificação, é que ela disse assim, eu não li todos os acórdons, eu só li as emendas. Eu disse, olha, se tu vai fazer isso aí, tu vai ter que ler. Tem que ler os acordos. Então não tem como ler. Só que o que acontece? Enquanto a gente está falando de uma pessoa, isso é um trabalho hercúleo, mesmo sendo uma equipe. Isso é um trabalho assim, extremamente difícil e que vai haver erros, porque muitas vezes a palavra afetividade, que é o que ela colocou, aparece incidentalmente no acórdão ali. Às vezes é erro de digitação, inclusive, sabe? Então é um problema e difícil de filtrar. Agora, na medida que o judiciário entrega, como foi o caso do Tribunal Superior Eleitoral, né, ou acho que o STF também propôs, reuniu a Meta e outras empresas para contratar um serviço, para criar uma inteligência artificial, para funcionar a nível assim mega no judiciário, e eles entregam toda a base de dados para essas empresas, a partir de algoritmos, têm capacidade e know-how de fazer esse tipo de coisa que o senhor está falando. Então, isso é uma outra porta que se abre agora, porque isso é uma coisa que eu já conversei com o pessoal da programação. Eu disse, olha, um dos grandes problemas que eu tenho com isso aí são informações estratégicas. Eu não tinha pensado nesse uso, tinha pensado em outros usos também. Daqui a pouco o cara começa a vender perfil do juiz, sabe? Assim, é que nem eles vendem publicidade dirigida para o perfil do consumidor, porque eles conhecem o perfil de cada pessoa. Nesse Agora, evento, Leandro, no judiciário pode, sabe, tu entregar a base de dados para a Meta, daqui a pouco a Meta começa a vender advocacia. Isso que você mencionou é muito interessante. Nós tivemos no colóquio do professor Itamar, lá tinha uma palestrante que falou muito grande bem. Estudioso dessa área. Grande estudioso. E ele linka inteligência artificial, conecta inteligência artificial com neurociência, com neuroética. E nesse simpósio, nesse colóquio que eu aconselho a todos a assistirem no YouTube, tem uma palestrante que menciona o caso
de uma patente feita pela Apple para que se estabelecesse nos AirPods uma possibilidade de leitura das ondas cerebrais. E isso é a possibilidade de uso de neurodados para ações já é possível e vista, como, por exemplo, jogos eletrônicos que você não faz uso de mouse, faz uso de ondas cerebrais e de pensamento, em sentido de ondas cerebrais. E isso foi aplicado e relata a literatura que esse caso foi feito com alguns jogadores que usavam esses neurodados para neurojogos. E ela diz o seguinte, que na utilização, algumas informações que estavam no cérebro foram acessadas sem o conhecimento do usuário e foram utilizadas informações que nós não autorizaríamos conscientemente. Então, o uso disso, ou por óculos, ou por AirPods, ou por qualquer forma, adentra na intimidade mais profunda do indivíduo. Nem a pessoa se conhece, o quanto eles conhecem. E mesmo as nossas vozes internas, que estão lá em debate, daí tem várias discussões aqui dentro, trazem essa questão que a proteção do humano tem que proteger a intimidade mental. Esse talvez seja o desafio futuro. Esse eu acho que é dentro das tuas regras, né? Dentro das regras. Que tu tens colocado como a centralidade do humano, né? Isso. Quer dizer, se tu não tem esse tipo de proteção, porque o problema da proteção, eu acho que há uma pequena diferença talvez aí, aquela a regra do Isaac Asimov, era mais vinculada, eu não sei, pelo menos eu tive essa impressão, eu vi aquilo quando era adolescente, né? Li o livro e os livros do Asimov. Estava mais relacionada a uma proteção física, né? Isso. E não tanto uma proteção emocional, intelectual, particular. Esta, por exemplo, que tu vasculha o teu cérebro, né? E consegue captar as ondas mentais da pessoa, porque tu tens uma série de reações ali. Podes manipular essas reações. Então, acho que é dentro dessa questão. Eu só para fazer assim, para ouvir o professor Paulo, eu queria ouvir de ti, Paulo, como é que tu falaste da questão da linguagem, e é isso que eu queria ver, como é que tu fizeste, como é que está trabalhando essa questão, assim, porque o que nós temos aí, assim, voltando, né, só para... Nós temos todo conhecimento é linguagem, né? Existe, claro, a gente pode falar intuições e tudo, mas para tu transformar em conhecimento é linguagem. Então, como é que isso há essa transferência, digamos, para essa linguagem artificial da inteligência artificial? Eu não sei qual é dentro da linguagem, qual é a tua abordagem em relação a isso aí? A linguagem é um tema complexo, eu não entro totalmente, mas com certeza a forma que nós estruturamos os pensamentos e as ações são estruturadas em linguagem. Então, o que ocorre é que essa transferência da linguagem para a máquina não é tão simples. Uma vez o Tribunal de Justiça aqui tentou fazer um programa de elaboração de decisões conforme o acervo que se tinha no Tribunal de Justiça. E é o mesmo problema que ocorreu lá nesse caso relatado pelo Leandro. Ou seja, nós pegamos todas as decisões e tentamos formatar uma decisão que fosse sugerida aos magistrados. O problema é que cada magistrado, naquele acervo, tinha bases diferentes de conceituação. Então eles conceituavam e tinham intensidades emocionais diferentes. Traduzir isso para a máquina, hoje, para a tecnologia que nós temos, é extremamente difícil. A máquina tem essa dificuldade, então por isso que o ChatGPT erra. Porque ela não tem o contato com a realidade. Ela não sabe se a pessoa tem 6 dedos ou 5 dedos. E aí nós vemos muitas imagens erradas ainda do ChatGPT que trazem erros porque não correspondem à realidade. Porque a máquina ainda não consegue verificar a realidade. Muitas vezes nós treinamos a máquina para que ela se aproxime da realidade. Então quando nós usamos aquele CAPTCHA para definir se existe um carro, se existe uma máquina, se existe uma flor. Para dar validade. Aquele pesadelo que nem a gente consegue definir e a máquina vai ter que aprender. E pensem que nós estamos auxiliando a máquina no seu acervo de aprendizado. São milhões, talvez bilhões de pessoas diariamente que estão treinando a máquina gratuitamente para que ela se aproxime da realidade, porque ela não consegue acessar diretamente. Então a máquina ainda tem essa dificuldade. Na medida que nós temos internet das coisas, na medida que nós temos acesso a outros dados, tipo na intimidade mental,
nós estamos fornecendo mais instrumentos para que a máquina suba um degrau em direção à inteligência artificial geral. Então, esse é realmente um problema que vai surgir. A linguagem que a máquina vai utilizar talvez seja a nossa, ou talvez seja em outro nível, como naquele caso lá do Facebook, se não me engano, em que a máquina começa a conversar entre si com outra máquina e substitui a nossa linguagem para uma linguagem mais adequada. Mas, com certeza, o problema da linguagem é um dos grandes desafios, mas não é um obstáculo para mim. O grande obstáculo é a questão da criatividade, né? Que é quando nós começamos a tomar decisões em primeiro grau, que não é simples resultado mecânico de duas peças, mas é algo absolutamente novo, fora da nossa arquitetura originalmente. Pode ser em outro paradigma, que não paradigmas nos horizontes humanos. Não, e sabes, assim, já que tu falasse isso, é bem interessante, assim, porque o que tu tens, assim, em relação à questão da subjetividade, que o início eu acabei mencionando. Porque, assim, tu tens, assim, o padrão que nós temos hoje, a nossa subjetividade. Tem várias teorias da subjetividade. Mas, digamos assim, seja o aspecto interno ou externo, a tua relação com o mundo, por exemplo. Tu tem uma relação com o mundo hoje, paisagens, tu tem, enfim, aqui a livraria, o mar. Como é que vai se transformando esta subjetividade numa época de inteligência artificial, de que cada vez mais isso está entrando na nossa relação e este mundo artificial passa a ser um pouco nosso mundo, ou nós pertencemos a este mundo. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que esta é um negócio complicadíssimo, porque assim, se tu pensar em termos de hermenêutica, de historicidade, que tu vem para interpretar o mundo, que tu tens a tua historicidade a partir de um determinado componente de relação tua com o exterior. Tu tem a partir do mundo que tu começa a te relacionar. É o caso, tu vê esses tempos, eu vou dar um exemplo disso aí. Esses tempos eu estava na PUC e aí estava eu e um colega caminhando e veio um rapaz assim e ele estava assim, ele deu um esbarrão no meu colega. E o meu colega disse, eu disse, poxa, o cara não te viu? Ele disse, olha, eu acho que isso está relacionado com o momento que a gente vive do mundo virtual, da espacialidade. Sim. Então, assim, é uma mudança. É isso que eu quero. Eu estou colocando, as pessoas é uma mudança de percepção, inclusive. Então, essa questão da subjetividade, porque nós estamos, assim, por enquanto, como tu disseste, nós ainda temos assim, uma fronteira ainda relativamente marcada entre a máquina e o homem, mas à medida que isso vai se mesclando e se vai... a questão da leitura. O professor Caliendo, toda vez que ele vem conversar conosco, ele apresenta cada horizonte, cada perspectiva que a gente fica preocupado. Então, vamos deixar para uma próxima, um próximo encontro, inclusive, que nós vamos ter muito o que conversar. Eu nem sei se ele conseguiu desenvolver todo o raciocínio dele. Certamente não, né? Tem que encaminhar um outro encontro e realmente debater essa perspectiva da inteligência artificial e essa que o senhor chama de geral, né? Eu não me lembro. Geral. Que realmente vai ser um novo pulo. Agora, se a inteligência artificial conhece, aprende, agora ela vai receber reforços desse aprendizado. Então, quem sabe o senhor dá uma última palavra e coloca esse caso e abre uma possibilidade, uma futura conversa para que o pessoal que nos acompanha no YouTube tenha, assim, curiosidade, fique com aquele gostinho de quero mais e que chame o senhor para conversar conosco de novo aqui no Diálogos em Direito e Filosofia. Eu tenho um problema que eu queria até mencionar, e aí eu queria escutá-los, né? O Leandro, Conrado, pegando um caso que você é especialista em Aristóteles e filosofia e ética aristotélica, digamos que nós vamos arquitetar um sistema. Esse sistema parte da dificuldade humana, de longevidade, nós vamos precisar de auxílios robóticos, e esses robôs, esses agentes artificiais, eles devem ter mecanismos de decisão em situações específicas.
alguns problemas, como problema de acidentes, problema de cuidado e assim por diante. Vai ter que tomar decisões e não pode recorrer a um sistema externo, porque as decisões devem ser tomadas rapidamente. Rapidamente elas têm que tomar decisão. Sim. Se o Leandro fosse o arquiteto desse sistema, o eticista desse sistema, e colocasse lá alguns conjuntos de decisões, e esse agente artificial fosse estabelecido, ele tivesse um propósito, cuidar de seres humanos. E ele tem que transformar em ato esse propósito. Mas ele é livre para tomar as decisões, porque ele não pode ficar sempre recorrendo a um outro sistema. Esse agente, a partir desse momento, ele passa a ter intenção de primeiro grau ou não? Ele passa a ter uma decisão que é similar a uma decisão humana ou a mera imitação grotesca do humano e ainda recorre a um terceiro grau? Ele é autodeterminado e ele tem uma consciência e ele tem responsabilidade moral. Esse é o tema que eu queria trazer para conversarmos. Na próxima oportunidade temos que conversar. Eu acho que merece um programa só sobre essa questão da autodeterminação, da responsabilidade moral e da consciência, professor. Porque o autômato, ele, conforme Aristóteles, vem de auto, sim, e tômato, que tem motor, que tem movimento próprio. Sim. Todos que não têm movimento próprio, que são conduzidos, não são autômatos. Sim. Mas nós estamos falando de um autônomo que tem decisão, que toma decisão própria. Tem também a similaridade com a heteronomia e a autonomia do Kant, né? Que o heterônomo é o que obedece às leis exteriores e o tipo um animal é heterônomo, que ele age pela fome, e o autônomo, né? Não o autômato, mas o autônomo, que nomos é lei e auto a si próprio, é aquele que é capaz de dar leis a si próprios, e esse é o agente moral, diferentemente de uma vaca, de uma ovelha, que eles são heterônimos, eles agem em função de perseguição, de fome, de impulsos exteriores. Professor, isso merece um programa integral a respeito, e o senhor já fica desde já convidado. O senhor gostaria de deixar uma última palavra, além dessa, para o pessoal que está nos assistindo? Poderia ser para essa câmera, para essa? Então, primeiro agradecer, elogiar o programa. Realmente ele é fundamental nesse período conturbado de grandes desafios. Elogiar os grandes professores que nós conhecemos, o professor Nitamar, o professor Tadeu Weber, o professor Drayton, o professor Ingo, o professor Gabriel Sá na área de neurociências e neuroética. E realmente nós estamos num momento que nós temos que conversar mais sobre os sistemas. Eles exigem a nossa preocupação. Conrado, uma última palavra para quem está nos assistindo. Também, pode ser nessa câmera. Agradecendo então a presença do professor Paulo Caliendo e mais uma vez, Leandro, bom estar contigo de novo. E realmente há grandes mudanças. Recentemente tenho questionado bastante o desenvolvimento das inteligências artificiais no Tribunal de Justiça. Tem sido uma preocupação muito grande, né, de todos os juízes em relação a como é que isso vai se desenvolver. Mas eu acho que eu já estou ansioso para o nosso próximo encontro aqui com o professor Paulo Caliendo. Tem muitas questões para a gente debater. Então, muito obrigado, professor. Pessoal, eu vou encerrando o programa, acrescento, aliás, ratifico, e tenho certeza que o Conrado também ratifica as palavras do professor Paulo Caliendo a respeito desses professores, que foram muito importantes na minha formação, na formação do professor Paulo, e também do Conrado, foram nossos professores na PUC, no programa de pós-graduação em filosofia. Então, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho até aqui e ansioso por essa nova conversa, esse novo bate-papo a respeito de autonomia e inteligência artificial e consciência com o professor Paulo Caliendo. Um abração, vamos encerrando o nosso programa.